Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, de volta ao estúdio da CBN no Rio de Janeiro. Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para a Carol aqui do meu lado, para todo mundo em casa. Oi, Vera, boa noite. Vamos lá? Temos informações em Brasília, já com a Samantha Klein, sobre essa nova decisão do ministro Flávio Dino em relação aos penduricalhos. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera, Carol. Pois é, hoje o ministro trouxe mais uma decisão proibindo agora a edição de novas leis que reconheçam a validade de penduricalhos pagos sem previsão legal até a data da publicação da liminar dele a respeito desse tema. Lembrando que no comecinho de fevereiro, o Dino determinou a suspensão de todas as verbas indenizatórias pagas fora do teto do funcionalismo e deu um prazo de 60 dias para que todos os poderes em todo o país façam aquela revisão completa de todas as verbas. Essa manifestação, essa decisão adicional dele vem ali um dia depois do veto parcial do presidente Lula a projetos de lei que estabelecem reajustes dos funcionários da Câmara, Senado e TCU e pode até acelerar a criação de uma lei regulamentando as verbas indenizatórias por parte do Congresso Nacional. Isso é o que diz o líder do PT na Câmara, Pedro Oczai. Ele acredita que o Congresso tem que enfrentar esse tema. Já o líder do Republicanos na Câmara, Augusto Coutinho, ressalta que uma regulamentação ainda não avançou por conta de resistências do judiciário, que tem a maioria dos supersalários. Eu acho que é oportuno essa discussão, acho que é premente, como disse, isso é uma matéria que já tramita há muito tempo no Congresso Nacional, é uma matéria que inclusive existe um lobby muito grande desses poderes para que não seja votado, tá? Então eu acho que isso forçará para que se tenha efetivamente uma votação do plenário da Casa, que eu acho muito bom. Bom. Oi, Samantha. Perdemos o contato com a Samantha? Estou aqui, Pode concluir. Fato é que ainda não há uma discussão para colocar esse tema de fato no Colégio de Líderes da Câmara. Já no Senado, o senador Fabiano Contarato vem cobrando que o Senado, então, vote um projeto de regulamentação. Ele veio da Câmara e é aquele que lá em 2021 abriu uma brecha para 32 penduricalhos que podem resultar em 7 bilhões de reais fora do teto. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Bom, Vera, essa decisão complementa a primeira decisão, né, do ministro Flávio Dino, joga no colo do Congresso. Isso pode destravar a reforma administrativa, porque até então não tinha a perspectiva de que ela fosse discutida esse ano por causa das eleições, ou seria um novo processo? Acho que as coisas estão meio, não necessariamente tão casadas, né? O que ele quis fazer? Ele quis corrigir uma brecha que tinha ficado da primeira decisão dele. Qual era essa brecha? Ele dizia, não pode mais pagar nenhum penduricalho que não esteja previsto em lei. Então, automaticamente, os lobbies se deslocariam para transformar os penduricalhos em leis. Então, ia chover leis, projetos de leis, como aquele que o presidente Lula acabou de vetar parcialmente, regulamentando e regularizando extratetos e furatetos Brasil afora. Então, agora ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo não pode legislar sobre isso. Não é que ele jogou a bola para o Congresso, ele tirou a bola do Congresso, das assembleias e da Câmara, proibiu de jogar bola. O que é, digamos, uma coisa bem heterodoxa, como as muitas coisas heterodoxas que são feitas, sim, pelo Congresso, mas hoje em dia muito feitas pelo Supremo, um poder proibir o outro antecipadamente de legislar sobre um assunto inteiro
é bem heterodoxo. Não me lembro de uma decisão com essa característica. Não pode... vocês aí que foram eleitos no Brasil todo, vereadores, deputados, senadores, vocês não podem legislar sobre esse assunto. Vai ter muita chiadeira. Em todos os... Não só de servidores, magistrados e outros funcionários impedidos de manter os seus penduricalhos, mas também de legisladores que passam a ser proibidos de legislar sobre um assunto específico. Então, eu acho que é uma decisão que precisará muito rapidamente ser referendada pelo resto da corte, porque ela é, no mínimo, exótica. Você proibir os legislativos do Brasil inteiro de tocarem num determinado assunto. Então, precisa que o Supremo se reúna e diga, olha, a gente tem aqui um teto constitucional e ele precisa ser respeitado. Então, nós, o colegiado inteiro do Supremo Tribunal Federal, estamos reiterando que não pode nenhum extrateto, nenhum penduricalho. Isso vale para verbas indenizatórias e remuneratórias, porque sempre tem um truque aí para querer dizer, olha, isso aqui não é fura-teto, isso aqui é outra coisa. Então, vale para tudo que furar o teto, portanto, e vale para o Brasil inteiro. E aí a gente sair desse terreno de decisões liminares sobre um assunto tão polêmico. E aí eu acho que corre em paralelo a necessidade que já existia de o Congresso aprovar uma reforma administrativa que dê ali alguma ordem nesse caos que existe em termos de serviço público, do antigo regime jurídico único, que também já foi todo ele esburacado, estabelecer um novo padrão aí de como vai funcionar a distribuição de carreiras, as promoções, as remunerações no serviço público como um todo. Agora, você acha que isso avança em ano eleitoral, Vera? Porque é um assunto que tem lobbies dos mais diversos, mas que pega mal com a população, né? Se o governo institucionaliza aí e libera algum tipo de penduricalho, é difícil explicar para o eleitor, né? Acho que o governo não tem interesse em fazer isso, né? O Congresso seria mais sensível a esses lobbies. Eu acho que não. Acho que a reforma administrativa nem pode ter esse sentido de institucionalizar o fura-teto, ela tem que ter uma outra característica. Eu acho que esse é um ping-pong que está mais entre os legislativos e o judiciário, Carol, principalmente porque, paradoxalmente, né, o ministro que tomou a decisão, ele é do Supremo, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, mas o poder onde mais existe exorbitação do teto salarial é o próprio judiciário. Então, pode ver que a reação mais acalorada às decisões do ministro Flávio Dino vem dos tribunais de justiça Brasil afora, porque eles tinham criado mecanismos bem criativos de perpetuar alguns penduricalhos. Então, assim, aquela diferença salarial lá de trás do plano Collor que os juízes não receberam. Eles vão receber em 40, 50 parcelas. Um quinquênio XYZ que o juiz tinha direito e não vinha recebendo, vai receber em parcelas a perder de vista. Então, esse tipo de coisa que estava mais ou menos institucionalizada, ou por normas administrativas, ou até por algumas leis, nos judiciários Brasil afora, isso aí, pela letra fria da decisão do Flávio Dino, isso aí tem que acabar. Embora os relatos que eu tenha obtido hoje é que esses tribunais, essas assembleias, estavam o dia inteiro em reuniões ali tentando uma brecha para dizer, não, a gente vai continuar pagando por esse ou aquele razão. Não, isso aqui não é penduricalho, isso aqui que eu estou pagando não é penduricalho. Então, vai continuar. Então, é polêmica para mais de metro. O ministro, na sua decisão, achou um número ali, disse que há pelo menos, achei engraçado porque pelo menos é uma coisa que você joga para um número redondo, né? Ele disse que há pelo menos 12.925, portanto, bem específico, casos que o Supremo já deliberou sobre esse assunto. Ele falou, não é razoável que a gente passe o resto da nossa vida aqui deliberando o que pode, o que não pode, o que fura o teto, o que não fura, etc, etc.
E nosso ouvinte lembra que na semana passada a gente noticiou que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha contestado aquela primeira decisão do ministro Flávio Dino, né? Eu queria trazer de novo aqui um dado levantado pelo jornal Globo, que mostra que o TJ de São Paulo pagou em média mais de R$80 mil só de penduricalho por mês para cada juiz ou desembargador do órgão, isso no ano passado. O salário é de 38.920. E com o penduricalho, com os penduricalhos que ultrapassam os 80 mil, os magistrados paulistas chegaram a receber R$121.350 por mês no ano passado. Bom, gente, vamos para o nosso próximo assunto. A gente fala agora sobre aquela operação da Polícia Federal que identificou 4 servidores da Receita suspeitos de acessar dados sigilosos ligados a ministros do Supremo. Alguns desses servidores prestaram depoimento à Polícia Federal. A Larissa Lopes tem os detalhes para nós. Oi, Larissa. Oi, Carol. Boa noite para vocês. Olha, Carol, temos até uma notícia nova agora sobre esse caso, é que o auditor fiscal Ricardo Manzano de Moraes, ele foi afastado do cargo de chefia após ter sido alvo dessa operação da Polícia Federal, na terça, que apura acessos ilegais a dados de ministros do Supremo e familiares. A exoneração dele como chefe da equipe de gestão do crédito tributário e do direito creditório da Receita Federal em Presidente Prudente, São Paulo, foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Ricardo Manzano prestou depoimento à Corregedoria da Receita e disse que acessou dados da enteada do ministro Gilmar Mendes, Maria Carolina Feitosa, por burrice e que foi uma ideia cretina, pois queria saber se ela é ex-esposa de um colega. Os dados acessados teriam sido de 2008, né? Só corrigindo aqui, Maria Carolina Feitosa é ex-enteada do ministro Gilmar Mendes. Além dele, outros servidores também foram alvos da PF, como a servidora Ruth Machado, ela que também já prestou depoimento à Polícia Federal e apresentou provas que estava atendendo outra pessoa no momento do suposto acesso na agência onde ela trabalha no litoral de São Paulo, no Guarujá. Ela também disse que jamais passou a senha dos seus sistemas a alguém, o que poderia justificar um acesso simultâneo. E por decisão judicial, Ruth foi impedida de entrar na unidade e acessar os computadores. Ela está em casa usando tornozeleira eletrônica e teve o aparelho celular apreendido. E hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva, ele criticou a atuação da PF nesse caso. Medidas cautelares poderiam sim existir, porque tem que se investigar mesmo, faz parte da vida, e o auditor fiscal sabe que tem essa responsabilidade e que todas as suas atitudes devem ser investigadas, normal, mas o que a gente critica é a desproporção e a exposição. Alguém que estava já prestando todas as informações, que já tinha feito esse esclarecimento desde dia 12 de janeiro, acorda às 6 da manhã com a Polícia Federal e ao final daquele dia termina o dia com toda a eletrônica. Bom, e trazendo aqui as posições das defesas, Carol, a defesa de Ricardo Manzano afirmou que até o momento não obteve acesso integral às acusações e aos respectivos elementos de investigação e que, desta forma, eventual manifestação técnica será apresentada oportunamente após o exame completo dos autos e de todos os documentos pertinentes. Mas a defesa já afirmou a idoneidade do servidor, profissional de reputação ilibada, que, de acordo com as advogadas, ao longo dos anos de atuação junto à Receita Federal do Brasil, jamais respondeu a qualquer falta funcional. E, em nota, também a defesa da servidora Ruth Machado afirmou que, ao longo de mais de 3 décadas de exercício, ela jamais respondeu a qualquer procedimento disciplinar, sindicância ou investigação, que também mantém uma reputação ilibada e reconhecida por colegas e superiores hierárquicos. A defesa também afirmou que ela não possui qualquer vínculo político-partidário, histórico de militância ou engajamento ideológico que pudesse, ainda que em tese, sugerir motivação de natureza política. Carol. Obrigada, Larissa. Um caso que está repercutindo muito, né, Vera? A gente ouviu aí a declaração da Unafisco, o presidente da associação também disse que foi uma ação desproporcional e, inclusive, de caráter intimidatório.
E juristas também repercutindo no mundo jurídico essa ação aí sob a batuta do ministro Alexandre de Moraes, né? Bastante controversa pela realmente ali extensão das medidas cautelares determinadas. A gente falou disso aqui no dia. Eu mesma manifestei estranhamento em um texto no Globo e aqui no Viva Voz pelo fato dessas medidas cautelares terem sido tomadas todas de pronto, sem que as pessoas tivessem deposto, sem que elas tivessem tido acesso ao que havia contra elas e direito de apresentar uma defesa antes da decisão. E aí a gente tem na nossa reportagem 2 casos, né? Um servidor que reconhece que fez um acesso a dados da enteada do ministro Gilmar Mendes, e aí acredita isso a um vacilo, ele estava ali curioso por alguma coisa de cunho pessoal, que é uma desculpa muito frágil para algo que um servidor da Receita Federal sabe que é grave, que tem consequências. Então, me parece que aí é um caso bem complicado. E uma outra servidora que nega veementemente ter feito qualquer acesso. Então, ela descarta a possibilidade de ter feito ali alguma coisa de forma descuidada, ou a defesa diz que ela não tem nenhuma implicação partidária, etc. Nesse caso, a gente sabe que o direito à plena defesa é um dos pilares do direito, né? Então, eu acho que tem de ser levado em consideração e tem de ser feita uma nova checagem, uma checagem mais acurada a respeito da culpabilidade realmente dessa servidora ou não, porque isso é uma mácula muito séria que você lança sobre alguém e que é complicado depois. A Unafisco está dizendo também que os servidores afastados numa outra circunstância, quando foram também acusados de acessar dados de ministros e familiares de forma indevida, depois foram reintegrados às suas funções porque nada se provou contra eles. Então, é algo que tem que se ter muito cuidado. Além do fato de que a gente já discutiu aqui, é muito complicado isso tudo ser tomado como uma decisão liminar no bojo de um inquérito aberto desde 2019 por um ministro que tem interesse no assunto, porque tudo isso surgiu a partir da notícia de que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes tinha sido contratado por milhões aí pelo Daniel Vorcaro para defender os interesses do Banco Master. Então, eu acho que tem muita coisa para ser esclarecida nesse caso. Muito grave que ministros e seus familiares tenham a vida devassada por servidores. Então, se isso aconteceu, cabe sim punição rigorosa, exemplar e investigação de quais são os interesses e se há interesses políticos envolvidos nisso. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal não pode tomar esse tipo de decisão eternamente, de forma monocrática, e no bojo de um inquérito que já deveria ter sido levado à sua conclusão. O inquérito permanecer aberto por 6 anos e poder englobar todo e qualquer assunto é uma anomalia, e isso não se justifica em tempos de normalidade democrática, que é como a gente vive. Bom, você já destacou, né, a complexidade desse caso, né, Vera? E como é que essa decisão de Alexandre de Moraes o coloca frente aos demais ministros do STF? Existe um certo clima de mal-estar com isso, né, Débora? A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes hoje integra uma maioria dentro do Supremo, um grupo que é muito coeso em torno das decisões. Então, não vejo ninguém disposto a questioná-lo publicamente. Mas mesmo nesse grupo que é coeso e que é majoritário no Supremo, existe um mal-estar de que talvez se tenha ido longe demais. Mas, veja, ele não é o único, né, a tomar decisões de maneira voluntarista, monocrática. Essa decisão mesmo do ministro Flávio Dino, embora todos nós reconheçamos que a questão dos supersalários e do fura-teto e dos penduricalhos e dos privilégios é uma questão a ser corrigida no Brasil, portanto, também uma anomalia, o jeito de corrigir parece uma coisa bastante radical. Você proibir o legislativo de legislar sobre qualquer coisa. Então, a gente mudou de assunto, mas está falando de algo que é uma coisa comum hoje a vários ministros do Supremo,
que é o fato de que eles entendem que eles estão ali para corrigir anomalias, nem que seja preciso lançar mão de expedientes absolutamente inéditos e fora do livro de receita e fora do script. E até quando que a gente vai achar que isso é aceitável? Porque parece aceitável quando do lado de lá está uma causa que você consegue reconhecer como justa. Portanto, corrigir privilégios salariais. Mas se você faz isso lançando mão de um expediente heterodoxo, você abre uma imensa brecha para, no futuro, você usar o mesmo expediente heterodoxo para algo que a maioria da população não entenda como assim tão justo. Então, eu acho que as instituições estão muito agindo na base do vá ao improviso e na base do deixa que eu resolvo. E a gente sabe que nenhum ordenamento político e jurídico sobrevive muito tempo na base do improviso e na base do eu resolvo. Por isso, existe a tripartição de poderes, por isso existe uma Constituição, por isso existem instituições que têm a sua autonomia assegurada na própria Constituição. Então, acho que a gente está precisando voltar para a casinha em muitos dos aspectos. Não pode super salário, mas também não pode o Supremo proibir o Legislativo de legislar. Não pode fiscalizar de jeito nenhum, vasculhar a vida de ministros e servidores, mas o ministro também não pode ir lá e afastar todo mundo em decisão monocrática e tal, porque ele é atingido. Então, está faltando calibragem de todos os lados. Muito bem, vamos ao intervalo e na sequência tem mais. Antes do intervalo, Larissa Lopes tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Larissa. Oi, Débora. Olha, uma informação que acabou de chegar é que o presidente da Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Kleber Cabral, ele foi intimado pela Polícia Federal para depor amanhã. Não foi passada informação ainda sobre o horário, mas a gente apurou que esse depoimento vai ser por videoconferência e essa intimação ela ocorre justamente depois da Unafisco fazer críticas à condução desse processo e também, como a gente trouxe agora há pouco, dessas medidas adotadas em relação aos servidores. Portanto, então, Kleber Cabral, presidente da Unafisco, será ouvido amanhã pela Polícia Federal. Débora. Obrigada, Samantha. Enfim, mais um desdobramento, né, Vera? Oi, desculpa. Grave, né? De novo, o cara tem uma independência assegurada pelo fato de ser presidente de um sindicato. Se o presidente do sindicato não pode questionar algo que atinge servidores da categoria livremente, né? Eu acho meio complicado. Acabaram de me mandar aqui. Daqui a pouco você vai ser intimada também, porque está criticando o Supremo Tribunal Federal. Então, está ficando complicado esse negócio. O presidente da Unafisco fez alguma coisa de errado? Ele vasculhou dados de alguém? É essa a imputação? Não me parece que seja. Está sendo intimado só porque fez críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal? Não dá para ser isso. Não é aceitável que seja isso. Só uma correção aqui, quem trouxe a informação foi a Larissa Lopes, não a Samantha Clay. Obrigada, Larissa. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Igor Cardim, em Brasília, tem aqui a reação dos governistas à ofensiva contra o desfile da escola de samba que homenageou o presidente Lula. Oi, Igor. Oi, Débora. Muito boa noite para você e também para os nossos ouvintes. Pois é, os integrantes da base do governo esperaram um pouco até para poder reagir a essas ofensivas da oposição contra o desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou o presidente Lula como enredo do Carnaval do Rio de Janeiro, e eles apostaram em reagir a essas críticas feitas principalmente sobre aquela ala em que trazia famílias conservadoras em latas representadas no desfile em homenagem ao presidente Lula. Os aliados do governo defenderam que a escola exerceu a liberdade artística e que o carnaval é espaço de memória e reflexão. Também rebateu acusações de desrespeito religioso por conta dessa ala feitas
por parlamentares da oposição. A deputada Jandira Fegali, por exemplo, classificou o desfile como emocionante e necessário, afirmou que a agremiação transformou a avenida em um ato de arte e consciência ao retratar a trajetória de um retirante nordestino. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, também falou que a escola converteu memória em reconhecimento popular, ganhando força. E aí, uma apuração do jornal O Globo traz que o Palácio do Planalto decidiu reagir ao que considera ataques impulsionados nas redes sociais, justamente esses ataques a essa ala que trazia essa família conservadora dentro de latas. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, disse que há indícios de impulsionamento de publicações críticas ao governo e ao presidente e que o caso pode configurar, sim, crime eleitoral. Ele disse que o governo não interferiu no desfile e que uma eventual medida judicial caberá, então, ao Partido dos Trabalhadores. Ainda segundo o jornal, a direção do partido fez um levantamento para identificar as postagens patrocinadas e avaliar ingressar com uma ação no TSE. A preocupação com os impulsionamentos também aparece em uma minuta em análise na corte no TSE. Ontem a gente trouxe aqui no Viva Voz também sobre essa disputa ali entre integrantes do PT e também da oposição em levar a pré-campanha para a suposta pré-campanha de ambos os lados para o TSE. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Agora, meninas, eu acho que é a primeira vez que uma escola que foi rebaixada ganhou tanto espaço na mídia, inclusive na mídia internacional. Esse rebaixamento foi repercutido pela BBC, pelo La Nación argentino, pela France Press. Claro, tudo por causa dessa controvérsia política, né? Exato, para a escola poderia ter sido um gol, né? Uma bola dentro. Foi uma aposta de risco para a escola, mas que poderia ter resultado melhor, né? Ela poderia ter quebrado aquela lógica segundo a qual a escola que sobe no ano seguinte já cai, justamente por trazer uma figura conhecida como o presidente Lula e etc. Mas, além da controvérsia política, o desfile trouxe muitos problemas técnicos. E isso levou a que a lógica do rebaixamento no ano seguinte, a ascensão, se repetisse. E isso é muito ruim para o presidente. Então, as declarações como as da Jandira Fegali, que foi um desfile emocionante, etc., elas se contrapõem à lógica comezinha até de que a escola foi rebaixada. E isso dá mais argumentos e mais munição para a oposição ficar falando que o presidente é pé frio e que o rebaixamento na avenida é só o primeiro que ele vai ter, e como tantas e tantas manifestações que a gente tem visto da direita bolsonarista. Então, a gente já falou aqui do quanto, do ponto de vista político, isso foi um tiro no pé. Essa ideia do PT de contra-atacar na justiça me parece que faz sentido, né? Criar ali um caldeirão em que você tente neutralizar o desgaste, mostrando o quanto a oposição também infringiu a lei eleitoral ao tentar enfraquecer o presidente com esse episódio. Quanto à negação da realidade, eu acho que esse é a pior coisa que o PT pode fazer. Negar que tenha sido ofensivo à família tradicional, negar que tenha sido ofensivo aos evangélicos, é negar que a bola é redonda. As pessoas que se autodenominam conservadoras e que se autodenominam evangélicas estão dizendo: eu me senti ofendida, eu me senti atacada. Quando isso acontece, eu acho que o receituário da política pressupõe você ter uma atitude humilde e você dizer: olha, não fui eu que fiz esse desfile, mas eu entendo o seu incômodo, eu entendo de onde vem a sua insatisfação. Só que isso não reflete o que o presidente pensa, etc, etc. Então, primeiro você tem que partir de um lugar de reconhecer a indignação das pessoas. Porque se você ficar só batendo na tecla de que isso é fabricado, você está negando a realidade, você está deixando de entender um dos seus pontos fracos. Isso não me parece inteligente em nenhuma medida. Se você faz, sabe, como aquela brincadeira quando a gente fazia quando era criança, que não queria ouvir um negócio, você tapava o ouvido e ficava falando em cima... Parece uma coisa parecida com isso. Lá, não estou ouvindo nada. A minha irmã fazia isso, me irritava profundamente quando ela fazia isso.
e não resolvia a situação dela, estava só negando a realidade. Então, não adianta fazer isso. Você precisa pegar e falar assim, isso aí caiu mal, isso aí realmente não foi uma boa, mas não foi a gente que fez o desfile, a gente poderia ter visto antes, mas não viu. Mas o que o presidente Lula pensa a respeito da família e a respeito dos valores religiosos é isto aqui. E tentar colocar alguma coisa no lugar. Só ficar dizendo que isso aí é bobagem, não acho que vai resolver o problema. O governo parece bem perdido, né, Vera, em como reagir a essa crise toda. Até porque, tudo bem, pode questionar no TSE, mas isso não vai resolver a crise de imagem, né? Não resolve a crise de imagem e não anula de todo a possibilidade de você levar pelo menos uma multa. Tudo bem, o impulsionamento está fora da lei, você pode fazer com que o outro leve uma multa também. Aquela coisa que você quer que o outro tenha um dano para mais ou menos zerar o dano. Mas a possibilidade do PT e do Lula levarem pelo menos uma multa, ela continua dada. Por quê? Porque, tudo bem, o desfile estava liberado, não se podia fazer censura prévia. Mas a presença do presidente, de tantas autoridades ali no Sambódromo, usufruindo daquele momento e martelando isso nas redes sociais, poderá, sim, ser caracterizada como campanha prévia. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do Jornal o Globo. São 6h48. O Viva Voz está de volta e já está na ponta da linha com a gente o diretor da sucursal do Globo em Brasília, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Boa noite, Bronzato. Bom, Bronzato, a gente viu que Brasília não parou no carnaval, como costuma acontecer, uma notícia atrás da outra. E hoje, né, saindo do recesso aí da quarta-feira de cinzas, chegamos com essa decisão do Flávio Dino complementar aquela outra da semana passada que tinha suspendido o pagamento de penduricalhos e agora proibindo o Legislativo de legislar a respeito. Qual é o alcance dessa nova decisão e como ela foi recebida em Brasília? Pois é, Vera, imagine só a seguinte situação. O vizinho do último andar do seu prédio resolve quebrar o teto e construir pelo menos 3 coberturas duplex com piscina, sauna, furô, churrasqueira gourmet, tudo que ele tem direito, e tudo isso é custeado pelo condomínio. Aí vem o juiz, interrompe a construção, pede as justificativas do projeto e da obra e diz que está proibido de construir novos duplex no prédio, né? Mais ou menos isso que fez o ministro Flávio Dino hoje na sua decisão, proibindo aí de criar novas leis ou atos que concedam novos benefícios que turbinem ainda mais os super salários aí de alguns servidores públicos para além do teto constitucional de R$46 mil, né? Como você disse aí, o Dino acabou interrompendo o bloco aí da folia dos super salários, logo após aí na volta do carnaval, e ele nessa decisão, ele foi bem duro, assim, ele lembrou que nos últimos 26 anos, o Supremo já julgou mais de 13 mil casos sobre o tema, né? Isso significa, em média, ali, que todo ano o Supremo tem que arbitrar mais ou menos uns 500 casos de gente querendo ganhar mais que ministro do próprio Supremo, né? E essa criatividade administrativa é quase inesgotável e toda vez chega demanda no Supremo para resolver, né? E também abre brechas, né? Uma dessas brechas, por exemplo, permite que um servidor público ganhe até R$2 milhões num ano, né? E isso sem incidência de imposto de renda. E quem que paga essa conta é o bom e velho contribuinte, né? E nessa decisão dada hoje, o ministro Flávio Dino reforça outra decisão que ele havia dado em 5 de fevereiro, mandando suspender todos os penduricários em andamento pelo país. E agora ele cumpre, ele cobra efetivamente o cumprimento dessa determinação, né? Obrigando principalmente que todos os órgãos públicos deem transparência sobre esses auxílios pagos nos últimos anos, ou o que fundamentou o pagamento desses auxílios, né? Ao mesmo tempo, o Dino está fechando as portas para novas invenções, à medida que ele proíbe a criação de novas leis, de novos atos que possam furar o teto, né?
Em outras palavras, o ministro Dino está dizendo que não basta parar de criar penduricários, né? Ele também está falando que é preciso disciplinar para que esses penduricários não voltem a surgir. Então, portanto, esse alcance da decisão dele é mais sistêmico, porque ele tenta colocar ordem nessa farra dos supersalários e evitar que o Supremo continue julgando milhares de casos ano após ano. E, Bronzato, quais são os recados, então, que essa nova decisão de Flávio Dino passam para a administração pública e para o Congresso? Olha só, ele dá ao menos 2 recados bem claros na decisão dele, né? O primeiro, como você bem disse, é para o Congresso. O ministro Flávio Dino ele faz um apelo ali direto para que os parlamentares eles criem uma lei nacional para disciplinar de forma uniforme em quais situações está liberado ultrapassar o teto do funcionalismo público, né? E fazendo um gesto diplomático, o Dino até destaca na decisão dele a intenção do Congresso de sair bem na foto desse assunto. E ele até cita uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, elogiando a decisão do ministro Dino, né? Por outro lado, o Dino também faz uma advertência, fala, olha só, se o Congresso não legislar e mantiver a postura de lavar as mãos para o tema, caberá ao Supremo resolver a situação. Na prática, o Dino está dizendo que o Congresso tem a prerrogativa de criar a lei, mas ele não tem o monopólio eterno da inação. E Dino sabe que a inação, em alguns casos no Congresso, pode ser uma forma de você ir empurrando com a barriga um tema que favorece os parlamentares, né? Sobretudo num ano eleitoral que ninguém quer mexer muito ali nos privilégios. O segundo recado do Dino ele foi mais direcionado para os integrantes da máquina estatal como um todo, né? Ele está não só cobrando a transparência ao determinar que todos os órgãos divulguem as justificativas desses auxílios, mas ele também está pedindo para que esses órgãos coloquem de forma mais transparente toda a lista de contra-cheques, né? Que não seja uma medida ali oculta diante dos olhos da sociedade, né? E ele também está, de certa forma, contendo os lobbies ali a favor do funcionalismo público, né? Porque quando o Supremo ele aperta o seco, o que ocorre? Esses integrantes da máquina estatal que querem manter esses privilégios correm para o Poder Legislativo para ficar criando novas leis. E quando uma lei é questionada, cria outra lei. É como se o ministro tivesse percebido que o Brasil virou uma espécie de série zumbi pós-apocalíptica nesse tema dos penduricários, né? Quando você acha que o penduricário morreu, aí surge um novo, e aí não tem como sobreviver realmente, né? Ô, Bronzato, rapidinho queria te ouvir sobre o julgamento marcado para a semana que vem, porque, por enquanto, a gente tem decisões burocráticas do ministro Flávio Dino. Como é que o plenário do Supremo deve tratar esse assunto? Pois é, a tendência é que o plenário do Supremo, que não anda lá muito uniforme ultimamente, né, confirme essa decisão do Dino, fazendo uma ressalva ou outra na modulação do alcance da decisão dele, né? E isso deve ser mantido, até mesmo porque, a essa altura do campeonato, o Supremo não quer ter mais dor de cabeça com outro tema polêmico, né? Já basta a decisão do Moraes sobre a Receita, o caso Mastro, vazamento de conversa de ministros, ali a lista de problemas é grande, eles não querem atrair outro problema nesse julgamento dos supersalários, né? Mas a ideia é que o tribunal reconheça esse diagnóstico feito pelo ministro Dino, né, de que houve essa multiplicação anônima dos supersalários no Brasil, e, principalmente, cobre uma postura do Poder Legislativo que precisa editar urgentemente uma lei nacional para resolver toda essa confusão, esclarecendo quais são os casos que podem ou não furar o teto, né? Apesar de parecer meio óbvio, assim, o encaminhamento desse julgamento não será uma decisão muito fácil, né? Até porque, durante o julgamento, o Supremo terá que tocar na própria ferida, né? Porque o Poder Judiciário acabou também se tornando um grande foco desses supersalários, né? Hoje, os tribunais aí, eles têm também auxílios indenizatórios que furam o teto, né? E isso permite que o judiciário brasileiro tenha se tornado o mais caro do mundo, né? A questão que fica é se nesse julgamento o Supremo tocará também nas próprias feridas. Isso a gente vai ver semana que vem. Esse caso dos penduricalhos lembra muito aquela pessoa que ficou fortona na academia e fala, não, mas isso não é bomba, o meu é natural. Porque qualquer lugar que você fale, mas não, aqui não é penduricalho, aqui é uma
verba que é devida por isso, aquilo, XYZ, é maravilhoso. De ninguém é penduricalho, né? Não é bomba, é só um suquinho Não é que tá bomba. tomando para dar aquela fortalecida, né? É só isso, whey, não, né? tô De leve. só na proteína, tô só comendo ovo. Exatamente. Então tá bom, Thiago, obrigada por hoje. A gente Obrigado, volta a se gente. falar Boa na noite. terça-feira. Tchau, tchau. Até mais, tchau, noite. tchau. Gente, temos tempo rapidinho para mais um assunto, porque hoje o prefeito Eduardo Paes anunciou o nome de quem vai ocupar a vice na chapa dele na disputa pelo governo do estado. É mais um daqueles capítulos da política fluminense que não é para amadores, né, Matheus Maciel? Boa noite. Nem um pouco possível de entender a linha de raciocínio se você for partir de um ponto de normalidade, né, Carol? Boa noite para você, para Débora, Vera, todo mundo acompanhando. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou hoje a aliança dele, quem vai compor a posição de vice-governadora na chapa da eleição que ele vai concorrer no fim do ano para tentar ser o governador do Rio de Janeiro. Ninguém mais, ninguém menos do que Jeane Reis. Jeane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, também presidente estadual do MDB, agora realinhado no posto. Ela já foi presidente também da legenda na diretiva MDB Mulher, mantém um perfil discreto ali nas redes sociais, mas o prefeito do Rio entendia que tinha uma influência política consolidada aqui na capital do Rio, mas enxergava essa necessidade de articulação para atingir o eleitorado da Baixada Fluminense, o eleitorado do interior do estado, e aí com a união das legendas, ele representando o PSD e a família Reis, de uma forma geral, representando o MDB, a aposta é justamente de um eleitorado diverso apoiando essa chapa. Por isso, o Paes exaltou, então, que a aliança vai além da união dos dois partidos. Estamos falando de uma advogada que aceitou esse chamado, esse convite, para que a gente possa fazer essa transformação do Rio de Janeiro. Agora, é óbvio que a gente tem um monte de recado. Estamos falando de uma mulher evangélica, uma mulher, o poder do Estado precisa de mais mulheres. Estamos falando de uma mãe, estamos falando de uma cidadã da Baixada Fluminense, região do Estado, com tanto abandono, com um ente federativo ainda muito ausente. Então, eu acho que tem vários sinais aí, além de uma aliança política com o partido do grupo liderado pelo prefeito Washington Reis. Bem, apesar dessa união na corrida eleitoral para o governo do estado, o que vale destacar é justamente a ideologia oposta que existe entre as duas partes dessa chapa. Enquanto o prefeito Eduardo Paes segue fazendo acenos ao presidente Lula, sempre fazendo acenos que vai apoiar o petista nas eleições presidenciais deste ano, a família Reis já vem de anos de apoio ao clã Bolsonaro e pretende, inclusive, neste ano, continuar com este apoio. Então, nós teremos nessa chapa o candidato a governador apoiando o candidato petista, que é o presidente Lula, e a candidata a vice, Jeane Reis, apoiando, muito provavelmente, Flávio Bolsonaro, os dois na mesma chapa pelo Rio de Janeiro. Valeu, Matheus. Obrigada. E o Washington Reis já disse que vai apoiar Flávio Bolsonaro na campanha presidencial. O Estado é uma coisa, presidência é outra, velho. É um daqueles palanques, lembra? Lulécio, Dilma Zia. Vai dar um bicho estranho aí, que é a mistura de Flávio com Paes, que eu ainda não formulei como seria. Paisonaro. É o Bolsolula. Bolsolula, whatever, né? Alguma coisa esquisita ali. Mas que era óbvio que ia acontecer isso. Mas do ponto de vista aqui da disputa local, o Eduardo Paes deu um nó tático. Pode ser o Dudonaro, talvez, Dudonaro. Né? Enfim, não dá para saber o que vai vir de lá. Mas ele deu um nó tático porque bagunçou o palanque do Flávio Bolsonaro aqui, né? Eles estão com dificuldade de costurar um apoio em torno do pré-candidato provável do grupo, tanto a eleição indireta quanto a eleição de outubro, que é o Douglas Ruas. E agora, sem o clã Reis, fica mais difícil a tarefa. Tem ainda a possibilidade do TSE marcar o julgamento do governador Cláudio Castro. Então, as coisas se complicando muito para o grupo do governador aqui. Deixa eu só fazer um registro rápido, porque a Organização Nacional dos Cegos do Brasil mandou um ofício hoje repudiando a imitação que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez durante o fim de semana de uma pessoa cega. Ele estava no camarote, ali vestido de branco, um óculos escuro, uma bengala, simulando ali as dificuldades de uma pessoa cega. A Lara Mara também repudiou. Várias instituições que defendem os direitos de pessoas cegas e pessoas com deficiência criticaram essa imitação feita por Eduardo Paes. E hoje,
durante esse evento em que ele anunciou a vice, ele falou sobre esse assunto também e disse que foi uma infelicidade. Infelicidade minha, infelicidade. Foram essas 3 palavras que o prefeito Eduardo Paes usou para, enfim, para tentar justificar, né, o que ele fez. Foi realmente lamentável e na hora perceberam que aquilo podia vazar, porque veio uma pessoa e meio tenta tirá-lo daquela gracinha sem graça nenhuma. E agora que a equipe da CBN está avisando que esse julgamento do governador Cláudio Castro, a que eu me referi, foi pautado para o dia 10 de março. Então, tem novidade a caminho aí da política fluminense. Obrigada, Vera. Beijos e até amanhã. Sexta-feira é dia de resumo, mas que a gente não traz só o resumo da semana, porque sempre tem notícia bombando. Até. A gente traz o que vier. Beijos, meninas. Beijo, Vera. Até amanhã.